Pessoal, agora eu vou mostrar aqui, nesse que seria o módulo 2, um pouco do explorador de dados da embarcadeira aqui, que facilita a vida da gente para a gente consultar as API REST e obter os dados. E inclusive a classe que eu desenvolvi é em cima desses componentes REST aqui que eu vou mostrar para vocês no explorador. Para você utilizar o explorador aqui, você vem em Tools, REST Debugger. Ele vai abrir essa tela aqui para você. E aí, o que a gente tem o que aqui? Ó? A gente já tem os métodos aqui, get, post, put, delete e path. E como a gente faz para utilizar esse explorador de dados aqui da embarcadeira? A princípio eu deixei dois sites aqui que a gente pode consultar eles também utilizando o REST, que o retorno dele é um JSON para a gente. Então eu vou demonstrar aqui como a gente faria uma consulta nesses dois sites aqui, nessas duas API, do Receita AWS e o Via CEP. O Receita AWS, para quem não conhece, você passa um CNPJ lá, ele te retorna os dados da empresa que você está consultando. É um pouco mais prático consultar no site da Receita, porque não exige a solução de CAPTCHA, então você consegue implementar isso daí mais simples no seu sistema, para o usuário não ficar digitando CAPTCHA. Então aqui, ó, você vem aqui, conheça a API, ele fala um pouco aqui da documentação, e aqui ele tem um exemplo get aqui, ó, de como que eu vou consultar os dados aqui nessa API. Como eu faço? Eu vou copiar essa URL que tem aqui, ó, o exemplo de requisição. Se eu jogar ela aqui no próprio navegador, ele vai me retornar esse JSON aqui com os dados da empresa. E a ideia agora é o que? A gente ver esse resultado aqui no explorador de dados aqui da embarcadeira, no REST Debugger. O que eu vou fazer? É bem simples, não requer autenticação. Eu vou jogar aqui a URL, utilizando o método get mesmo aqui. Vou dar um send request. Deixa eu ver se ele me retornou. Olha, ele já me retornou aqui o resultado desse JSON aqui. Mesmo sem eu marcar aqui esse content type aqui, falando que é desse tipo aqui, application/JSON. Então, ele já me retorna os dados do JSON aqui dessa API, só com essa URL. Tá, eu fiz isso aqui no explorador de dados. E agora, como eu faria isso daqui, já aqui num projeto em branco aqui no Delphi? É bem simples, utilizando aqui o próprio REST Debugger, eu consigo vir aqui e dar um copy componentes aqui. E ele vai copiar para o meu Ctrl+V aqui os componentes que eu vou precisar para acessar essa API aqui no Delphi. Então, como eu faria isso? Ó, já copiei os componentes, vou vir aqui no meu projeto, ó, vou colar, ele já vai trazer o quê? 3 componentes aqui para mim. Aqui, ele já traz aqui, ó, a base URL, que já é aquela URL que eu passei, e os outros 2 componentes aqui responsáveis para fazer o resto do trabalho. E aí, como que eu faço aqui para obter esse resultado aqui no Delphi? Eu só preciso colocar um botão aqui. Vou colocar um botão. Vou colocar um memo aqui também para a gente ver o que a gente está buscando. Marcar uma propriedade aqui. Já está marcado, eu acho que ele já vai mostrar para mim certinho.
Então o que eu vou fazer? A hora que eu clicar aqui no meu botão, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu REST Client, no meu REST Request, e vou dar um execute nele. E para mim pegar esse resultado que ele vai me retornar, eu vou pegar ele usando o REST Response, que é o cara que vai retornar para mim o que eu estou solicitando lá na API. Ele vai me retornar response content aqui. Então, esse resultado aqui, que vier de lá da API, eu vou jogar no Memo para a gente ver o resultado aqui. Vai F9 aqui. Na hora que eu clicar no botão aqui, ó, ele foi lá e retornou para mim os dados daquela empresa. É que o meu memo ficou pequeno aqui, mas o resultado está aqui. Então, vocês viram como que é simples buscar os dados nas API usando o REST Request, os componentes REST aqui do Delphi. Outra API que tem também que dá para fazer esse acesso sem autenticação é a API de CEP, aquela que eu deixei o outro link aqui, o outro site aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, ó, o modelo deles, que ó, aqui tem o modelo que eu preciso passar da URL. Vou jogar ela aqui em outra aba. Olha lá, ele retorna para mim os dados da cidade de acordo com o CEP que eu estiver passando. Lá no REST Debugger, a gente consegue fazer de uma forma bem simples, igual eu fiz a busca de empresas. Então, eu posso simplesmente criar outros componentes aqui. Ó, vou dar um send request aqui. E ele foi lá e retornou para mim os dados de lá da API. Eu posso copiar tudo aqui de novo e criar novos componentes. Ou eu posso só alterar o caminho da URL nesse que a gente já está utilizando. Como que eu vou fazer isso? Como que eu posso fazer isso? Eu vou minimizar aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte. Rapidamente aqui eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um pneu aqui. Vou alinhar ele ao topo. Vou pegar esse botão. Vou jogar ele aqui. Vou alinhar ele à direita. Vou pegar um edit. Ou melhor, não vou pegar o edit para não ter que ficar digitando a URL ali. Eu vou só criar dois botões aqui, ó. Esse aqui eu vou chamar de busca CNPJ. Agora eu vou copiar e colar ele aqui e vou chamar esse aqui de busca CEP. Vou dar um client aqui no memo e vou só alternar o URL agora.
Então o que eu vou fazer? A hora que eu clicar aqui no busca CNPJ, eu vou utilizar a própria URL que já está nele ali. REST-client.base URL. Se eu clicar nesse botão, eu vou abrir essa URL. E se eu clicar no outro botão, eu abro a de CEP. Deixa eu copiar ela aqui. Testar para ver se funcionou. E simplesinho assim eu já tenho um projeto que eu consigo consultar duas API. Ó, vou buscar o CEP aqui. Retornou para mim os dados do CEP. Vou clicar em CNPJ. Retornou o CNPJ. Então, esses componentes aqui facilitam muito a vida dos desenvolvedores. E agora eu vou mostrar um pouco a conexão dele lá com o Firebase, que é o que importa para a gente.